A gente sabe que nesta época de crise de pandemia e também de crise política, os espertalhões começam a agir na economia e nas nossas finanças, sobretudo nas finanças do Estado. Olha aqui o que o Bolsonaro está pedindo. A privatização da Eletrobras. E não só isso. Pede também a independência, entre aspas, do Banco Central. Ora, o que isso significa? O Banco Central é o detentor de nossas reservas, são quase 300 bilhões de dólares. E essas reservas, somente o governo, na condição do Banco Central como está hoje, não independente, é que tem condições de usar essas reservas para a crise nacional, quando surge, por exemplo, esses problemas de caixa, como é o caso do pagamento daqueles trabalhadores sacrificados pelo desemprego e pela miséria ocasionada pela paradeira do isolamento social. Ora, vejamos o que está acontecendo na Argentina. O presidente Alberto Fernandes decidiu expropriar e, logo em seguida, estatizar uma das maiores empresas do agronegócio, a Vicentin, porque estava em processo de falência justamente por causa da política de entrega do governo Macri. E essa bomba acabou estourando nas mãos do novo presidente popular. E ele disse que vai preservar não só os empregos, como o relacionamento com os produtores que seriam prejudicados, mais de 2.500 produtores, porque eles têm negócios, inclusive com trocas de mercadorias. Vejamos primeiro o que está acontecendo no Brasil. Essas notícias que não têm muita repercussão na mídia, justamente porque a mídia é sócia, não é, de todos esses conglomerados que vão se apoderar das nossas estatais e também de nossos ativos, como é o caso do Banco Central e as suas reservas de 300 bilhões de dólares. Então diz aqui, Bolsonaro pede privatização da Eletrobras e aprovação da reforma tributária. O presidente enviou mensagem ao Congresso Nacional na abertura do ano legislativo. Agora, o que é o Bolsonaro? Ele diz que espera a aprovação de alguns do que ele considera de marcos históricos. Olha aí. Histórico, claro, para ele e para o seu grupo de empresário que financia e financiou sua eleição e financia seus grupos de apoiadores. E agora vejamos o que faz um governo popular, voltado para os interesses do país e de seu povo, e não daqueles grupelhos econômicos que sustentam governos tradicionalmente. Diz aqui esse nosso jornal Gazeta do Povo, aqui do Brasil, governo argentino dá início à expropriação de grande exportadora, que o presidente anunciando, diz que o governo da Argentina anunciou que vai intervir e dar início à expropriação da exportadora Vicentin, a maior doadora da campanha do ex-presidente Maurício Macri nas eleições do ano passado, e a quarta maior exportadora de produtos agrícolas da Argentina, mas que atualmente está em processo de falência. Isso também significa a presença governamental naquele setor ultrassensível do mercado, que é o chamado agronegócio. Aí o governo entraria já com uma participação de praticamente 1/4. Ora, isso provocou uma furibunda reação da mídia hegemônica lá, liderada pelo jornal Clarín e também o jornal La Nación, que tem grandes interesses
e grandes, inclusive, negócios diretos naquele agronegócio e, por isso, se consideram donos do pedaço. Então, o atual presidente da Argentina, Alberto Fernandes, alegou que a intervenção vai resgatar a empresa que possui uma dívida milionária cujo principal credor é o Banco Nacional. Essa dívida é de 1,6 bilhão de dólares e jamais poderia pagar. Os jornais, não é, dizem que o governo deveria ter aceito uma proposta de alguns empresários, inclusive internacionais, que queriam resgatar a empresa. Mas queriam resgatar a empresa como? Com o dinheiro do Estado. Ou seja, o Estado iria pagar muito mais emprestando a esses empresários que, como sucede mesmo nessa compra dessas grandes empresas, é despedaçar aquela empresa e também mandar embora grande parte dos funcionários. Mas o governo que tem a coragem e o apoio popular, porque o próprio Macri não conseguiu desfazer algumas das estatizações que a Cristina e o Néstor Kirchner tinham efetuado durante seu governo, como é a YPF, que é a grande Petrobras lá da Argentina e que vai se responsabilizar através de sua filial, a YPF Agro, vai se responsabilizar pela administração da nova companhia a ser criada pelo governo. Não esqueçamos também que a Cristina reestatizou a Previdência Social, né? Que também era outro negócio muito lucrativo do Clarim e companhia, mas que deixavam os aposentados na miséria. E aí veio a reestatização e os funcionários, não só públicos como privados, receberam uma aposentadoria digna. Então, o Alberto Fernandes diz aqui que a intervenção vai resgatar a empresa, que possui uma dívida milionária, cujo principal credor é o Banco Nación. Fernandes também disse que a intervenção estatal visa defender seus 2.600 trabalhadores e garantir a soberania alimentar do país. É uma operação de resgate de uma empresa em falência preventiva e que permitirá sua continuidade, dará tranquilidade aos seus trabalhadores e garantirá a cerca de 3.000 produtores que eles terão alguém para quem continuar vendendo a sua produção, disse Fernandes. O presidente acrescentou que a medida é estratégica e enfatizou que favorece a Argentina a alcançar a soberania alimentar. Para esa empresa, que empresa, insisto, es una empresa líder en el mercado agropecuario argentino y con el propósito no solamente de que la empresa continúe, siga funcionando, sino también de que sus trabajadores tengan la tranquilidad de continuar en sus trabajos y que fundamentalmente los pequeños productores, alrededor de 2.600 productores, puedan seguir contando con una empresa a quien venderle lo que ellos producen y que la Argentina pueda seguir manteniendo en pie un operador de esta envergadura. Así que por ese motivo en el día de hoy estamos firmando un decreto de necesidad de urgencia que dispone la intervención del Grupo Vicentín.